Mas eu começo o programa falando sobre o nosso cartão de visitas, o sorriso. Quem é que não sonha ter dentes alinhados, branquinhos? E às vezes a gente vê na televisão e pensa, eu quero ter como desse famoso, como dessa famosa. Mas a dúvida que eu mesma tenho é assim, tem limite para tudo isso, né? Tem um limite estético que a gente deve respeitar. Tem até um limite em relação à própria saúde bucal, que a gente precisa prestar atenção. Então, até que ponto a gente deve aproveitar os benefícios que a estética bucal nos oferece, sem deixar que os dentes pareçam artificiais demais, ou sem com que os dentes fiquem suscetíveis a um outro problema lá no futuro. Então, para falar sobre esse e outros assuntos, explicar o que são aquelas famosas lentes de contato, quais as diferenças entre os clareamentos a laser e o feito em casa, é que a gente convidou o Dr. Sérgio Ricardo Garcia Badini, que é dentista e especialista em dentística, periodontia. Ele é coordenador do curso de especialização em dentística da Unimes, em Santos, e está aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo, viu? Prazer é meu, Obrigada. Obrigado. Vamos sentar ali para a gente conversar mais sobre esse sorriso branco, grande, né? De muitos famosos. Confesso que até eu fico olhando e falo, eu acho que eu quero ter esse dentão também. Mas o meu dentista, ele é do tempo, ele diz que ele é do tempo antigo. Ele fala, eu sou do tempo antigo e pra mim a resposta é não faço isso em você. Bom, vamos lá falar sobre tudo isso. Chama atenção. Sim. Cláudia, a estética, né, que as pessoas procuram hoje, está levando à procura de uma filosofia mais norte-americana, que são dentes brancos e longos, né? Cada pessoa tem que procurar o que mais lhe traz afetivamente, né, no bem-estar dela, ok? Porém, como você falou logo no início, tem os seus limites para isso, né? Então essa é uma tendência norte-americana e, de fato, você aplica ou não de acordo com a necessidade de cada pessoa. Agora, cada região tem a sua característica, né? Então você vê, os americanos, ele tem um narizinho pequenininho, mais arrebitadinho, ele tem um rosto muitas vezes mais pro arredondado ou quadrado. O brasileiro já é diferente. Os dentes do americano já são, por natureza, maiores ou não? Não. Eles não são maiores, né? É que quando a gente verifica ou estuda a anatomia do dente, a disposição dos dentes, né, ele está muito relacionado com o contexto geral do rosto, entendeu? Com a altura do sorriso, com a altura gengival, com o alinhamento dos dentes. Então, é tudo associado que você determina a modificação ou não da forma dos dentes. Então tem que estar combinado em harmonia com o formato do rosto e com a capacidade da boca também para suportar esse aumento nessa dentição. Exatamente. Então não é todo mundo que pode colocar lentes de contato no dente? Não diria que não é todo mundo que pode colocar. É a maneira que ela deve ser confeccionada, entendeu? Então o desenho que a lente de contato vai ser feita, o desenho que a gente vai confeccionar a lente de contato, depende do biotipo da pessoa. Não é um padrão, né? O que a gente verifica hoje, quando a gente começa a ver os trabalhos, as exposições de colegas, é que tem muitas pessoas que estão padronizando as lentes de contato. Então, para você é igual para mim, como é igual para ela, como é igual para todas as outras pessoas. Isso não é legal. É por isso que algumas pessoas ficam com um artificiais. Dente muito artificial. Tem uns dentes que chegam antes da pessoa, né? Exatamente. Então você olha para a pessoa, você só vê dente, né? E não é por aí. O trabalho ele tem que ser, o que a gente fala é invisível, né? Ele tem que ser um trabalho agradável, mas invisível. Quer dizer, você percebe que a pessoa tem um sorriso bonito, mas natural. E sem aquilo ficar incomodando. Exatamente. Bom, já que a gente está falando sobre o sorriso dos artistas, nós vamos conferir o depoimento de uma apresentadora linda, por sinal, que é a querida Dani Pink. Ela conta como é que ela cuida do sorriso dela. Vamos lá, Dani, fala com a gente. Oi, Cláudia! Oi, galera do Vida Melhor, que honra participar mais uma vez aqui com vocês, né? Bom demais. E vieram me perguntar sobre sorriso. Logo eu, filha de dentista. Gente, a primeira coisa que eu reparo nas pessoas é no sorriso. Já vou direto, assim, já olho, focalizo ali o sorriso tá bonito e tal, e aí tá tudo tranquilo. Eu acho que sorriso realmente chama muita atenção nas pessoas, então por isso que a gente tem que cuidar sempre muito bem. Eu usei aparelho um bom tempo
Então, os meus cuidados foram redobrados durante esse período. Eu fiquei 8 anos de aparelho fixo, né? Então, tinha que escovar sempre muito direitinho, passar fio dental no meio dos brackets. Eu sei que quem usa aparelho tem muita preguiça de fazer isso, mas claro que tudo isso contribui também para você ficar com um sorriso bonito, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que nunca tive nenhuma cárie, passo fio dental todos os dias, mesmo quando estou com muita preguiça, estou super cansada, que cheguei do trabalho, passo fio dental, escovo sempre os dentes e é claro que faço sempre visitas ao dentista para ver se está tudo ok, né? Que eu acho que ele, melhor do que ninguém, vai poder dizer como que a gente deve cuidar do nosso sorriso. Então eu cresci ouvindo falar de dentes na minha casa, né? Não podia deixar de cuidar dos meus dentes, do meu sorriso. Então quem está em casa, cuide muito bem do seu sorriso, porque ele é o seu cartão de visita, faz a diferença e isso pode ter certeza, viu? Que um sorriso bonito muda a vida de todas as pessoas. Lindona, ela tem um sorriso muito bonito. Agora a gente estava falando de algumas que chamam a atenção. O sorriso da Dani, ele é harmonioso, ele não incomoda, ao contrário, ele é extremamente agradável. Mas algumas, infelizmente, a gente olha e fala, uai, que susto, né? Incomodam. Vamos colocar uma fotinho pra gente ilustrar. E você que está em casa entender do que é que a gente está falando, o que são essas lentes de contato e esse sorriso que fica artificial. Pode soltar então aí a primeira foto. Então, aí é o que a gente chama de sorrisos perfeitos, harmônicos, né? Então, sem modificação, são dentes naturais e o que a gente verifica do sorriso perfeito? É o tamanho dos dentes, o contorno gengival, né? E a amplitude do sorriso. Então, quando a pessoa sorri, mostra pouca gengiva e o lábio inferior toca na borda de todos os dentes superiores, acompanha, né, a inclinação. Então, isso que a gente chama de sorriso perfeito. E é possível que qualquer pessoa faça um trabalho para ter esse tipo de sorriso? A grande maioria, sim, tá? E aí, que depois a gente vai conversar um pouquinho, todos os procedimentos que levam a atingir esse tipo de sorriso, tá? Que vai desde o alinhamento, quando necessário, com uma ortodontia, até o final, quando necessário, as lentes de contato. Perfeito. Então existe todo um caminho, um trajeto para você chegar a essa situação, sem pular etapas. Tá, Né? Sem pular etapas. A gente tem agora sorriso de artistas antes e depois. Quero a tua opinião também. Aliás, você pode participar através do nosso WhatsApp no 011 950 45 18 40. Vamos colocar então a foto do antes e depois, o sorriso de alguns artistas. Vamos ver o que a gente acha. Então, o sorriso da Bárbara, né? Esse sorriso ficou muito bonito, harmônico. Antes ela mostrava até um volume grande de gengiva e agora já nem tanto, né? Então teve todo um trabalho bonito. Ficou bonito mesmo. Né? A boca aumentou, né? Olha aí, Frota. Aí do Frota já é um sorriso mais largo, mais amplo, já Eu ficou gosto com mais do dentes bem antes. maiores, né? É. Então aí já ficou bem maiores aí os dentes do Alexandre Frota, né? Da Adriane também, ela modificou. Veja, quando eu falei no início, né, da proporção, inclusive pelo volume do rosto. Se a pessoa tem um rosto muito magro, muito fino, um cuidado maior com o volume dos dentes e comprimento, né? Eu tenho uma dúvida, para nessa foto aqui, pode até voltar pra gente. Quando a gente emagrece, eu já percebi isso nas pessoas que eu encontro que estão muito magras, o dente parece que fica muito aparente, né? Ele aparece mais. Quando a gente envelhece, que a gente perde colágeno, a gente automaticamente vai ficar mais murchinho no rosto. Esse dente que esse pessoal tá colocando, não vai ficar ainda mais em evidência? Teoricamente vai. Isso vai ficar feio lá na Teoricamente frente, né? vai, Então, para isso, né, adiantando um pouquinho, a gente tem outros tratamentos, né? Soluções estéticas associadas ao tratamento odontológico, que é a aplicação do Botox, dos fios de sustentação e os preenchimentos. Tá, que aí é pra parte estética. Que é para a parte estética. E que hoje o dentista também já tá fazendo, né? Algumas coisas em Algumas algumas coisas. regiões, sim, não todas, né? O Conselho Federal de Odontologia, em 2014, autorizou a fazer a aplicação de Botox em algumas regiões do rosto, né? Mas não tudo. Alguns outros procedimentos que nós utilizamos, aí a gente trabalha associado ao cirurgião plástico. Perfeito. Pode voltar as fotos. Eu parei ali na da Adriane porque eu queria fazer essa colocação, que era uma dúvida minha, essa questão de quando a gente envelheceu, o dente ficar muito aparente. Tem mais fotos pra gente conferir. Pode soltar. Da Angelina Jolie. A Angelina tem um rosto muito bonito, uns lábios muito bonitos, né? E ela fez um procedimento que até apareceu na mídia, que foi a remoção da bola de Bichat,
que são duas bolas de gordura que ficam, vamos assim dizer, de uma maneira, né, mais simples na bochecha, e você remove e você afila o rosto. Que é a bichectomia. A bichectomia, onde você aprimora o volume da maçã do rosto, do queixo e o ângulo da mandíbula, né? Então, essa é outra tendência estética hoje. Isso vale a pena a longo prazo, pensando que a gente vai cair? Vai, Cláudia, vai cair, gente. Tem jeito não. Essa pergunta é super interessante. Eu sempre falo o seguinte: alguns procedimentos são irreversíveis. A remoção da bola de Bichat é irreversível. Então, o paciente ele tem que estar ciente que daqui a alguns anos ele vai ter modificado. Como você falou, vai cair. Por quê? Perde colágeno, flacidez muscular, a musculatura é substituída por células adiposas. Então, você muda a fisionomia da pessoa. Coloca tá? de novo a foto da Angelina Jolie. Será que dá pra gente olhar de novo? E aí você não tem mais como voltar atrás em alguns procedimentos, né? Então, Ficou lindo, né? o Assim. paciente ele tem que ter a consciência de que você não tem como voltar atrás. Aí você tem que partir para outros procedimentos estéticos. Aí eu queria olhar de novo porque eu queria perceber uma coisa ali. Também tem um pouco de truque de maquiagem. Essa bola, todo mundo tem essa bola de Bichat? Todo mundo tem. Volta aqui em mim que eu quero... Isso aqui não é a bola de Bichat, Não, isso aqui é o meu esse masseter. é o seu masseter, Tá. isso. Ela Aonde fica que um pouco fica? para frente. Pra cá? Só que internamente. Então, a hora que você tira essa sua Aí ela parte fica da assim. bochecha, exatamente, ela fica Isso aqui puxadinha. a Letícia faz, que é uma beleza. Ela faz um risco aqui, já me deixa assim mais afinadinha. Isso. Não precisa fazer essa bichectomia. Porque senão eu ia ficar assim. Fica. Mas isso é uma tendência Vocês vão estética. gostar? Tem muita gente fazendo isso hoje. Faço ou não faço? Não, tá não. bom. Bom, vamos Precisa. continuar. Tem mais Vamos fotos lá. pra gente ir comentando, né? Vamos A gente lá. hoje aqui tá só olhando os procedimentos, mas na verdade a gente tá aprendendo. Não é falando mal dos outros, não. Ao contrário. Silvio Santos com esse dente. O Silvio Não gostei, Santos, Silvio. Então, aí o Silvio Santos é interessante, tem dois lados, né? A possibilidade, né, da modificação, um homem que tem um sorriso extremamente largo, pode fazer dentes menores ou não. A nível odontológico, é um sorriso agradável o que ele fez, tá? Mas realmente aparece bastante dente Parece dele. muito, né? Parece. Também tá muito branco. Também, é outro fator. Com o passar dos anos, os dentes vão escurecendo, né? Para isso existe o clareamento, né? Porém, dentro de uma estética, existe um limite, né? Hoje nós falamos que, infelizmente, dentro da odontologia, existem dois tipos de cor, né? O dente amarelo e o dente branco souvenir, que é o que os pacientes estão pedindo hoje. Eu quero dente branco. Agora, dente branco não existe. O dente ou ele é amarelo, mais claro, ou mais escuro, né? O dente branco, que às vezes põe Branco com as mentex é lâminas... artificial, Totalmente. né? E não fica bom. Exatamente. Aí vai da opção do paciente e da postura profissional. Dessa maneira eu não faço. Aí já que a gente está tocando nesse assunto, falando de dente branco, vamos falar um pouquinho de clareamento. E tem limite para condição saudável do dente? Um clareamento excessivo, ele pode prejudicar o dente? Existe um ponto de stop que a gente chama de ponto de saturação, né? A partir de um determinado momento, se você ficar forçando o clareamento, você tem uma desnaturação da parte orgânica do dente. Isso Sim. pode prejudicar. Aí prejudica. Eu não sei como é que esse pessoal né? consegue fazer um clareamento tão intenso É. assim, porque o clareamento já deixa o dente sensível quando a gente não vai no extremo, né? Certo. Eu fiz um essa semana, nossa, agora passou, Fica mas o primeiro sensível. dia fica sensível. Fica sensível. E eu fiz bem levinho, não tá nem Mas tão fica branco. sensível. Mas fica sensível. Eu trouxe algumas fotos de clareamento onde a gente para no limite do paciente, né? A partir desse ponto, você sabe que pode dar problema. A sensibilidade, ela é inerente ao tratamento, ok? Então, nós temos diversos tipos de géis e concentrações de géis. Tá. Quanto mais concentrado, mais rápido você obtém o clareamento, mais sensível fica, porém, mais rápido ele volta o escurecimento. Então, hoje, a gente preconiza géis fracos, com tempo maior de procedimento, onde a sensibilidade é menor e a durabilidade é maior. Tá, então Tá. é melhor fazer devagarinho. Paulatinamente, exatamente. Então, qual é a diferença do laser
pro caseiro é essa? O caseiro é o mais devagar ou não? A gente pode fazer laser mais devagar também? Não, o laser ele tem uma concentração mais forte para você obter um resultado mais imediato, Tá. ok? Então, na verdade, é uma luz, né? O laser a gente não tem mais utilizado hoje. Hoje é uma luz azul, que alguns géis ainda precisam, outros já não. Mas ele é altamente concentrado, porque você faz normalmente em 3 sessões no consultório apenas. O gel caseiro, que ele é mais lento para dar menos sensibilidade e a durabilidade maior, você trabalha em torno de 20 a 30 dias, permanecendo fazendo clareamento. Tá? E aí você tem uma longevidade maior desse clareador. Perfeito. Né? Desse clareador. Olha, eu vou continuar conversando com o Dr. Sérgio Badini, mas eu quero que você participe também. Então pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 950 45 18 40. Tem um recadinho para compartilhar com você agora, pode rodar. Recebi várias mensagens aqui no WhatsApp. Beleza. E uma delas diz assim: boa tarde, quem tem bruxismo pode usar lente de contato? E pode usar a placa de acrílico para dormir com as lentes? Boa pergunta. Excelente pergunta, e eu ia até depois mostrar uma fotografia em relação a isso. O bruxismo, ele não gera a contraindicação direta da lente de contato. Mas quem tem bruxismo tem que ter um cuidado especial com a lente de contato. Porque a lente de contato hoje, ou as facetas, eles são procedimentos minimamente invasivos que a gente chama. Desgaste mínimo de dente, lâminas ultra finas, né? Semelhante, para fazer uma analogia, com as unhas postiças, tá? Às vezes até mais finas que as unhas postiças. Então, a fragilidade dela é alta. Quem tem bruxismo, que é a parafunção, força muito essas lentes de contato. Então, a probabilidade de fratura é muito grande. Para quem tem bruxismo, obrigatoriamente placa de mil relaxante para dormir. E pode usar, então, a placa para dormir com a lente de contato? Com a lente de contato, porque a placa vai proteger a lente de contato. Muito bem. Quando não, nós também fazemos uma placa semi-rígida para o paciente que tem um bruxismo muito intenso utilizar durante o dia. Dorme com uma placa dura à noite e durante o dia uma placa semi-rígida. Durante o dia, para proteger. Pergunta do Freitas, obrigada pela participação. Agora aqui a Melissa, ela quer saber o seguinte: posso fazer o clareamento caseiro com bicarbonato e vinagre de maçã? Funciona mesmo? Bom, o clareamento funciona com substâncias clareadoras. Bicarbonato, ele é abrasivo. O vinagre, ele é ácido. Se você associar o ácido com o abrasivo, você vai ter um desgaste do esmalte dental. Então, você não clareia com essas duas substâncias. Você remove corantes externos, que pigmentam o dente por fora. Então, você tem a sensação de que ele branqueou. Não, você limpou, mas desgastou o dente. Então, você tem que usar só substâncias específicas e recomendadas pelo profissional. Aí tem uma pergunta que é parecida e a nossa telespectadora Juliana de Brasília, ela quer saber assim: o bicarbonato de sódio pode ser muito agressivo, então é melhor bochechar com raspas da casca de limão? É verdade? Não, só substâncias clareadoras. E como a acidez do vinagre, refrigerantes, o limão também é uma substância cítrica, ácida. Ela também desgasta um pouco o esmalte dentário. Ok, mais perguntas. A Nurilândia, ela diz: quando a gente usa aparelho, a gente precisa fazer a limpeza nos dentes. E qual seria a forma correta? A limpeza dos dentes com aparelho é escova, que deve ser trocada normalmente, semanalmente, porque ela desgasta muito o aparelho, estraga muito a escova. Passadores de fio dental, porque o fio dental não passa pelo aparelho. E escovas interdentais, são escovas que limpam entre os dentes. Você tem que fazer essa associação. E o uso de colutórios 2 vezes por dia de bochecho, sem álcool, para não degradar o esmalte da boca. E quando tira o aparelho, que ela está perguntando, parece que ficou com manchinhas, tem alguma solução? Aí o profissional tem que tirar no consultório. Tem que tirar no consultório e fazer essa limpeza direitinho no consultório, exatamente. né? Aí é no consultório que tira. Perfeito. A gente tem mais fotos, inclusive, de outros tipos de clareamento, para que todo mundo fique aí com essa visão bem clara. Vamos colocar a foto e aí o Dr. Sérgio Badini pode comentar. Aí é um antes e depois de clareamento, né? Então é o que eu falo.
Você chega naquele ponto que satisfaz o paciente e você não ultrapassa o ponto de afetar a estrutura dentária. E esse clareamento volta com o tempo a ficar amarelado? Esse dente volta a ficar amarelado? Igual, não, mas ele volta. Então, uma vez por ano, o paciente faz um reforço. Tá, é verdade que a gente não pode tomar café, refrigerante escuro, comer chocolate? Você tem que diminuir a ingestão de alimentos que têm pigmentos intensos, né? Que é café, chá preto, vinho tinto, chocolate, suco de groselha, durante o tratamento. Refrigerante não é bom nunca, porque além dele ser ácido e estragar as estruturas, ele tem muito açúcar, né? E afeta todo o organismo de maneira geral. Então a gente não recomenda nunca refrigerante. Ok. A Stephanie quer saber se cúrcuma da terra funciona para clarear os dentes. Não. É sempre substâncias empregadas para clareadores. Ok. Pode voltar a foto, a gente vai continuar aqui. Fazer um bate-bola. A gente comenta e faz pergunta. Aí a gente tem... Aí é uma sequência, né? De um caso limítrofe de ortodontia, como terminou a ortodontia, não dava para movimentar mais, feito o clareamento, a figura do meio, e depois recompostas com os materiais estéticos restauradores. Ah lá, no final fica um resultado muito bonito, Muito né? bonito, Muito agradável. natural, né? Natural. Muito bom. Tem mais fotos pra gente acompanhar? Então deixa eu voltar aqui para as minhas perguntas. A Neuvana, do Maranhão, tá mandando um abraço para todos, dando parabéns aqui. Ela tá gostando da pauta. Obrigada, Neuvana. Vamos agora à pergunta da Nani, também do Maranhão. Ela fala, boa tarde, minha querida. Minha pergunta é, doutor, quais são os sintomas para a gente saber quando é necessário usar um aparelho ortodôntico? Ela manda um abraço para todos, diz que é fã do programa. Bom, a indicação do aparelho ortodôntico, eu trouxe algumas fotografias, né, que a gente pode mostrar, é quando o paciente tem o desalinhamento dental. Então, primeiro ponto, ele não engrena adequadamente, tá? E no segundo ponto, é um fator estético. Primeiro você pensa na função, no alinhamento, né, dentário e depois na estética. Então você consegue associar e corrigir dessas duas maneiras, tá? Então nós temos ali, que está sendo mostrado agora, um desalinhamento, né, ali na fotografia do Tom Cruise, um desalinhamento. A ortodontia corrige esse desalinhamento. Então essa é uma das indicações. Esse outro caso, né? Então, que você tem os dentes todos mal posicionados. Você faz a ortodontia, as figuras de baixo, você tem o resultado final. Então, são esses tipos de tratamento que indicam uma ortodontia, ok? Esse outro caso, né? Então, você faz a ortodontia, você corrige o tecido gengival, você trabalha com clareamento e soluciona o resultado final com as lentes de contato. Perfeito. Você falou corrige o alinhamento gengival. Exato. Outro dia um dentista conversou sobre isso comigo e disse que também é um procedimento que está na moda agora. Você aumenta o volume do dente. Você corta? Como a funciona gengiva, isso? você corta a gengiva, né? Então você diminuindo o volume gengival, automaticamente aumenta o volume do dente. E aí não vai ficar muito sensível porque... Então, Cláudia, você tem que estudar o quanto você pode operar essa gengiva. Porque se você tira muito de gengiva, o que acontece? Você acaba expondo raiz. A raiz é sensível. Então você agrada o paciente aumentando o volume, dando um sorriso mais bonito, mas o paciente passa a ter sensibilidade. Então tudo isso tem que ser planejado. Olha, entendeu? Só de pensar já me deu um nervoso, porque a raiz exposta, às vezes, fica com um pouquinho de muito retração, a gente já fica todo sensível. arrepiado, sensível, né? Fica muito sensível. Então eu imagino que deva ser Fica complicado. muito sensível. A Lilian, de Sarzedo, ela diz, boa tarde, eu tenho 40 anos e há 10 anos eu precisei fazer um canal e foi colocada uma peça metálica que esteticamente eu acho feia. Mas a maioria dos dentistas fala que não compensa trocar. Tem alguma solução? Hoje a gente trabalha com porcelanas extremamente modernas e que tem, além de um efeito estético, um efeito funcional muito interessante, muito propício, onde não desgasta mais dente como as cerâmicas antigas desgastavam. Então hoje, em muitas situações, nós substituímos o metal pela porcelana. Perfeito. A Juliana, ela é de Minas Gerais, ela está perguntando... Se eu colocar as lentes de contato, vai desgastar meu dente? E lá na frente, meus dentes vão sofrer por conta disso? Todo trabalho com lentes de contato, eu trouxe algumas fotografias para ilustrar, todo trabalho com lente de contato, nós temos que fazer um mínimo de desgaste dental. Vamos colocar então as fotos das lentes de contato? Que nós temos que fazer um mínimo de desgaste dental.
tá? Então, por exemplo, né, essa fotografia aqui mostra um desalinhamento, um desarranjo dental. Não é só colar lentes de contato, nós fazemos um mínimo desgaste para depois solucionar com as lentes de contato Mas e alinhar os lindo, dentes. né? Fica maravilhoso. Eu quero fazer isso. Fica maravilhoso, fica maravilhoso. Gente, olha esse trabalho. Isso é Então, lente de contato? São lentes de contato associadas a algumas coroas e nas fotografias de baixo, lentes de contato, coroas e implante dental, né, onde você reabilita a boca do paciente total. Quem tem implante pode colocar lente? Não, sobre o implante você já coloca uma coroa de porcelana, Você que é o troca mesmo implante material. por um bonito para ficar tudo igual, né? Exatamente, que é o Tá. mesmo material da lente de contato, é o mesmo material. Então não vai dar diferença, vai ficar bem Não, harmônico. muito harmônico, só muda a forma. Olha esse E esse é outro. o resultado final, né, de um caso inicial que eu mostrei. Você termina a ortodontia, opera a gengiva, faz clareamento e coloca as lentes de contato para o Gente, paciente. ela ganhou um sorriso de diva. E era um dentinho pequenininho, né? Pequenininho para uma paciente alta de 1,75 m, de 1,72 m de altura, paciente jovem com rosto longo, não pode ter um sorriso com dentes pequenos. Então você faz toda a harmonização da face corrigindo o sorriso dela. Eu imagino que cada dentista tem o seu preço. Imagino que o CRO também não vai permitir que você fale preço, mas isso é um procedimento dos mais caros em odontologia? Não é um dos procedimentos mais caros da odontologia, não. E é um trabalho, eu falo, é um trabalho artístico, é um trabalho artesanal, né? E a obra de arte, né, puxando o nosso lado, né, a obra de arte, o valor é muito pessoal, muito individual. Né? A lente é o dentista que elabora? Ela não vem assim uma caixa pronta com vários tipos de lente? Existe esse tipo de trabalho, sim, mas o ideal é você individualizar o trabalho. Tá. Então, para você chegar ao resultado final, ele vai desde a análise facial, com moldagens, enceramentos, fotografias. Nós estudamos a face do paciente em computador com fotografias até o resultado final. Muito bem. É individual, é individual. Eu gostei muito desse assunto, aprendi bastante, fiquei com vontade de colocar lente, bichectomia, não vou fazer não, vou deixar assim mesmo. Melhor, vamos garantir o futuro, né? Se depois a gente vai perder colagem, não vou tirar o negócio agora, Exatamente. que vai ser útil lá na frente, não vai? Exatamente. Mas muito obrigada, Dr. Sérgio Badini. Obrigado você Dr. pela Sérgio presença. é dentista na região de Santos. A esposa dele também é dentista, a Jaqueline, e até vou aproveitar para convidar aqui ao vivo para todo mundo a Jaqueline para vir falar desse trabalho do Botox com Preenchimento, com com os fios. Que legal, muito Que bom. bacana, um trabalho diferente, né? Que A bom. gente que está buscando aí uma solução para rejuvenescer de forma menos invasiva, né? Usando aí tudo que a medicina, a odontologia já foi ganhando de experiência, sem ser tão invasivo, sem passar por uma cirurgia. Então vamos aprender. Então, está Legal. convidada a Tá bom. Jaqueline também. Obrigado. Doutor Sérgio, obrigada. Se você quiser entrar em contato, é o inidab@uol.com.br, o telefone 013 3288 4298. Dr. Sérgio Ricardo Garcia Badini, muito obrigada e até a próxima, Obrigado a viu? você, se Deus quiser. Prazer Tá bom? recebê-lo. Muito obrigado. viu? Obrigada. Obrigado.